Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Dos versos 1 a 7. Nós estamos aqui numa série curtinha de sermões sobre o Natal, aproveitando o mês de dezembro. O filho primogênito achou um menino e o deitou numa manjedoura, que não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, meus irmãos? Se você puder curvar a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que foi adquirida, Senhor, e vai ser aqui pregada. Te damos graças pela tua igreja que está aqui, Senhor, para ouvir o Senhor falar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza aqui, que o Senhor fale com o seu povo, Pai, por meio da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor, por meio da tua santa palavra aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor aplique, pelo poder do teu Espírito Santo, a tua palavra ao coração de cada irmão e cada irmã que aqui está, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ele trabalhe no nosso meio, Senhor. Que ele quebrante, Senhor, até o coração mais duro, mais resistente à tua palavra, Senhor. Nós oramos a ti, entregando todas as coisas a ti, te pedindo que o Senhor nos conduza, Senhor. E que o nome de Jesus essa noite, Senhor, ele possa ser levantado acima de todo e qualquer nome aqui no nosso meio, Senhor. Nós oramos a ti, Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Louvado é o nome de Jesus. Domingo passado, nós iniciamos, essa série curtinha de sermões, falando sobre o Natal. Nós trabalhamos ali dentro do texto de Lucas, do mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vimos ali a respeito de quando o anjo Gabriel ele visita Maria e ele traz a Maria ali o que iria acontecer. Falamos sobre a questão da Trindade no berço do Natal, O Pai que envia, o Espírito Santo que opera o impossível e o Filho que em forma humana por nós. Hoje o nosso tema, irmãos, o tema do nosso sermão hoje vai ser o Natal no chão da história. Vai ser uma espécie de continuidade do que nós falamos no último domingo. Então vou dar uma breve recapitulada aqui e depois nós entramos de fato no sermão. No sermão anterior nós vimos então a ação trinitária, a forma que o Deus triuno ele trabalhou na vinda do Filho, no anúncio do nascimento de Jesus. Nós vimos que o Pai é aquele que envia, ele enviou Gabriel para trazer uma mensagem a Maria. Nós vimos que o Espírito Santo é aquele que torna impossível possível, fazendo com que Maria gere um filho sem ter relações com um homem. E nós vimos que o Filho é aquele que vem, que encarna, que vem em forma humana por nós. O berço do Natal naquele contexto, quando nós lemos ali no capítulo 1, ele estava cercado por algumas coisas. Por exemplo, havia ali revelação, havia ali uma promessa, havia ali glória. Quando nós olhamos lá para o capítulo 1, o contexto ele é totalmente diferente do capítulo 2. No capítulo 1 há uma manifestação sobrenatural, tem um anjo que vem, trazendo uma mensagem. Tem o Espírito Santo operando de maneira poderosa e sobrenatural. Ou seja, ali havia revelação, promessa e glória. Deus falava, o Espírito agia e o Filho que era anunciado como Salvador prometido viria. Quando nós vamos para o capítulo 2, que é o que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, Lucas aqui ele vai nos convidar a dar um passo adiante, irmãos.
dentro da narrativa da vinda de Cristo. Se no capítulo 1 nós somos levados a olhar para o ministério da encarnação a partir do céu, ou seja, a partir daquilo que Deus ele anuncia que vai fazer, no capítulo 2, Lucas ele vai nos convidar para olhar para a vinda do Filho numa perspectiva da terra, de como isso acontece terrenamente, não de maneira sobrenatural, miraculosa e poderosa. O capítulo 1, há visitações do anjo a Maria, do anjo a Zacarias, Zacarias fica mudo, o Espírito Santo vem, há coisas poderosas e sobrenaturais no capítulo 1 a respeito da vinda do Filho. No capítulo 2 não. Quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vamos ver que há simplicidade, que não ocorre nada de sobrenatural, que coisas simples acontecem, que não há poder, não há anjos, não há glória, não há promessas, há coisas naturais. Lucas ele nos tira do ambiente das promessas anunciadas e nos coloca no ambiente das promessas cumpridas. Ele nos leva do templo e das visões angelicais, agora ele nos leva por um outro caminho. Ele vai nos falar de um decreto de um rei pagão. Ele vai nos falar de um caminho longo que José e Maria eles precisam percorrer. Ele vai nos falar de uma cidade pequena. Ele vai nos falar de uma manjedoura simples. Lucas ele sai do capítulo 1 de manifestações miraculosas, sobrenaturais e poderosas, e ele começa a falar de coisas terrenas. Um rei que decreta. Um caminho longo que precisava ser percorrido. Uma cidade insignificante para a qual José e Maria teriam que ir. Uma manjedoura simples. Ele passa do sobrenatural para coisas simples. A Trindade continua agindo. O Pai continua governando. O Filho continua obedecendo. O Espírito continua conduzindo. Só que agora, irmãos, sem alarde, sem glória, sem sinais visíveis, sem coisas extraordinárias. O que muda aqui não é a ação de Deus, mas é a forma que Deus ele escolheu agir. Deus ele escolhe trazer o Filho de uma maneira diferente. E é justamente aqui, na simplicidade desse texto, que ele vai nos confrontar. Veja bem, meus irmãos, enquanto o mundo segue seus próprios decretos, havia um decreto de César Augusto aqui. Enquanto o mundo ele segue os seus próprios decretos, Deus cumpre silenciosamente a sua promessa. Ele faz com que o nosso Salvador nasça no lugar mais improvável. Deus entra no chão da história, enquanto ela continua a ocorrer de maneira indiferente, de maneira dura, de maneira real. A história está acontecendo. Um rei baixa um decreto. Um recenseamento está estabelecido. E no meio do decorrer da história, Deus entra nela. O próprio Deus, ele entra no meio da história, no chão da história, no decorrer da própria história. O texto que é alvo da nossa exposição de hoje, irmãos, ele vai nos mostrar 3 verdades sobre o Natal no chão da história. 3 verdades que às vezes passam desapercebidos. 3 verdades esse texto nos traz sobre o Natal no chão da história. A primeira delas, a primeira verdade que esse texto nos traz sobre o Natal no chão da história é que o mundo segue os seus decretos. O mundo segue os seus decretos. Dos versos 1 a 3, o texto nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Veja bem, Lucas traz aqui o relato de uma situação política. Como Lucas começa a narrar a vinda de Cristo, falando de política. Ele vai falar de um imperador que baixou um decreto. Ele não está falando de religião. Lucas, ele começa o relato da vinda de Cristo nos mostrando uma situação política que antecedeu a vinda de Cristo. Lucas, ele vai falar de César Augusto, que era o imperador de Roma. César Augusto era o imperador romano, que naqueles dias promove um recenseamento. Veja bem, no Império Romano, os recenseamentos eles eram realizados periodicamente. E eles tinham uma dupla finalidade. Qual era o propósito do imperador ao baixar um decreto
para fazer um recenseamento? Em primeiro lugar, ele queria impor contribuições, ou seja, a cobrança de impostos. Ele baixa um decreto para que as pessoas se alistem, para que ele ajustasse a questão de cobrança de impostos. E o segundo propósito do recenseamento era descobrir quem estava apto a cumprir o serviço militar obrigatório. Então, sempre que o imperador baixava um decreto, ele tinha dois objetivos: impostos e fortalecer o seu exército. Cobrar mais impostos, mais pessoas que contribuíssem com os seus impostos, e aperfeiçoar e não deixar com que pessoas que poderiam servir ao quartel, ao serviço militar obrigatório, escapassem disso. O que deveria acontecer aqui? Todos deveriam se dirigir à sua cidade natal para se alistar. Todos. O imperador baixava um decreto e era uma ordem. Os homens deveriam pegar as suas famílias e ir para a sua cidade natal com o objetivo de se alistar. Dentro desse alistamento, eles deveriam, por exemplo, fazer um registro da sua idade. É importante a gente só entender o contexto histórico aqui. Eles iam se alistar. Deveriam fazer um registro da sua identidade, da sua idade, da sua posição social, do nome da sua esposa e filhos, do patrimônio que eles tinham, da renda que eles ganhavam. Ou seja, era como se fosse aqui, a Receita Federal. Eles faziam um pente fino, todos os dados deveriam ser transmitidos para que o imposto fosse cobrado de acordo com aquilo que as pessoas tinham. Esse era o objetivo do recenseamento. Ao citar o tempo em que esse recenseamento acontece, Lucas ele menciona aqui o governador da Síria, Quirino. Ele vai dizer no verso 2, este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Às vezes a gente lê o texto e passa batido, Por que Lucas, ele fala de um imperador, depois ele fala de um governador? Lucas, ele não é alguém que caminhou com Cristo. Então Lucas, o evangelho que ele escreve junto com a carta de Atos, o livro de Atos, não é algo que ele presenciou. Foram situações que ele pesquisou, que ele foi atrás de pessoas, não que ele vivenciou. Quando nós lemos lá em Atos, Atos é um livro histórico. O que Lucas está fazendo aqui, como um historiador, ele está deixando claro que a vinda de Cristo não é um mito. Quando ele diz, Jesus veio quando César Augusto era o imperador de Roma, ou seja, isso é um fato histórico. Quando ele diz que Quirino era o governador da Síria, ele está fixando isso como um fato histórico. Se nós estudarmos história, nós vamos ver que César Augusto existiu. Nós vamos ver que Quirino, governador da Síria, existiu. O que Lucas está dizendo é que quando César Augusto era imperador, quando Quirino era o governador da Síria, Jesus veio. Ou seja, Jesus ele não é um mito. Jesus ele é também um fato histórico. Lucas é detalhista em seus relatos sobre o nascimento de Cristo, tendo um claro objetivo. Lucas queria mostrar, irmãos, que ao contrário do que muitos pensam, o nascimento de Jesus não é um mito, é um relato histórico. O nascimento de Jesus não é um mito, não é algo da imaginação de pessoas, é um fato histórico. As pessoas podem duvidar da divindade de Cristo, mas elas não podem duvidar que Cristo veio. O relato da vinda de Cristo é um relato histórico. Lucas fala de um decreto real, de um governador regional da Síria. Ele fala de um governador conhecido que era Quirino. Ele fixa a vinda de Cristo na história. Aquele recenseamento, que era um recenseamento administrativo, ele era também obrigatório. Veja bem, ninguém tinha a opção de não ir. Se você era de uma cidade, como homem, você era obrigado a ir até a sua cidade natal. Era obrigatório ir. Era um recenseamento que era obrigatório e administrativo. Todos os homens deveriam obedecer ao decreto do imperador e se dirigir à sua cidade natal. Pastor, isso não tem nada a ver, não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Espera aí. Todo homem deveria ir à sua cidade natal. Era obrigatório. O que isso importa? Importa que José era da família de Davi. E importa que a cidade de Davi era Belém. E importa que por ser da cidade de Belém, da família de Davi, José era obrigado a ir para Belém. Ou seja, o rei baixou um decreto. José precisava pegar a sua esposa e ir para Belém. Era algo obrigatório. José ele não tinha opção. Ele precisou pegar Maria obrigatoriamente, ir para Belém e se alistar. Meus irmãos, o imperador César Augusto
Ele pensava estar organizando o império por meio do seu decreto. Só que veja bem, Deus estava usando o decreto de César para cumprir a sua promessa sobre a vinda do Messias. O imperador pensava que estava organizando o império. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está pegando a ação do imperador para cumprir o seu propósito sobre a vinda do Messias. Havia uma profecia. O Antigo Testamento apontava para onde o Filho de Deus nasceria. Aonde nasceria o Messias prometido. Miqueias capítulo 5, no verso 2 diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Havia uma profecia. O Messias nasceria na cidade de Belém. César Augusto baixa um decreto. Todos os homens precisam se dirigir para as suas cidades natais para se alistar. A cidade de José é Belém. José é da família de Davi. José é casado com Maria. Ele precisa pegar a sua mulher Maria, que no capítulo 1 nós vimos, havia recebido uma mensagem de Deus que ela geraria o Filho de Deus no seu ventre. Ele precisa pegar a sua mulher e ir para Belém, porque lá era a sua cidade natal. Deus, ele usa o decreto de César Augusto para cumprir os seus propósitos, irmãos. Deus moveu todo o império para que a profecia se cumprisse. Ele moveu todo o império romano. José e Maria, eles moravam em Nazaré da Galileia. Era longe. Por obrigatoriedade do alistamento, eles tiveram que ir para Belém, que era o local onde Cristo nasceria. A cidade deles era Nazaré da Galileia. Belém era longe, nós vamos ver aqui no decorrer do texto, 120 quilômetros mais ou menos. Há um decreto. José precisava ir a Belém. Ele precisa pegar a sua família de Nazaré da Galileia e andar 120 quilômetros para Belém. Ele precisa ir até lá. Era lá que o Cristo nasceria. César Augusto, meus irmãos, era o imperador do mundo. O mundo estava seguindo os seus decretos. Mas sabe quem estava comandando a história? Deus. Deus estava comandando a história. Enquanto o império estava organizando números, Deus estava preparando o pano de fundo da vinda do Salvador. César Augusto estava preocupado com impostos. César Augusto estava preocupado com o seu exército. Deus está usando as preocupações de César Augusto e preparando o pano de fundo da vinda do Messias, o Salvador. O Messias, meus irmãos, deveria ser da semente da mulher. Ele deveria ser da tribo de Judá. Ele deveria ser da família de Davi. Ele deveria ser nascido de uma virgem. Ele teria que nascer em Belém. Todas essas profecias se cumpriram. Todas elas. Tudo isso aconteceu exatamente como as Escrituras haviam determinado. César está trabalhando e, sem perceber, irmãos, ele tem um papel importante no cumprimento da profecia. Ele não sabe, ele nem imagina, ele não tem noção que o decreto dele é o decreto que Deus está usando para trazer o seu Filho eterno à terra. Ele não tem noção da importância daquilo que ele estava fazendo. O Messias veio, César, sem perceber, teve um papel importante no cumprimento da profecia. Aquele imperador, irmãos, que era um imperador arrogante, que tinha um subalterno, Quirino, eles nem faziam ideia, irmãos, de que estavam sendo meros instrumentos nas mãos do Deus de Israel. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam que Deus estava usando eles. Que eles estavam sendo instrumentos nas mãos do Deus de Israel. Eles não sabiam, irmãos, que estavam apenas fazendo com que se cumprisse os eternos propósitos dos reis dos reis. Eles não tinham noção disso. Eles estavam lá fazendo o que estavam fazendo, achando que aquilo era porque eles tinham poder, porque eles tinham autoridade, e Deus, ele está lá, usando eles para trazer à vida o Messias prometido. Eles nem podiam imaginar, irmãos, que estavam ajudando a lançar as bases de um reino diante do qual todos os impérios desse mundo haveriam de cair.
Eles, como reis, eles mal sabiam que o decreto deles estava trazendo à vida aquele que é rei sobre todos os reis. Aquele que todos os reinos um dia terão que se dobrar diante dele. Aquele que todos os idólatras um dia terão que se dobrar diante dele. Deus usou o decreto de um governador pagão para cumprir o seu propósito na vida do seu povo. Ele pega um rei pagão, ele usa o decreto de um rei pagão, e por meio de um decreto de um rei pagão, ele cumpre o seu propósito na vida do seu povo. Veja bem, meus irmãos, exatamente por isso, não devemos temer as decisões dos governantes, pois quem controla a história, meus irmãos, quem é soberano sobre todos os reis e reinos humanos, é o Senhor. As pessoas às vezes temem os reis humanos, elas temem os governantes humanos, como se eles fizessem o que fazem, porque são livres para fazer. As pessoas temem os decretos humanos, as decisões dos governantes humanos, e se esquecem que o Senhor está acima de todos eles, que o Senhor governa e reina sobre todos eles, que todos eles estão a serviço do Rei dos Reis, para que os seus eternos propósitos se cumpram. Deus é rei sobre todos. Ele usou o decreto de um rei pagão para cumprir os seus propósitos. O coração, meus irmãos, do crente deve sentir-se confortado ao lembrar-se do governo providencial que o Senhor Jesus exerce sobre o mundo. Nós deveríamos aprender a descansar na providência de Deus, no governo providencial de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos atingidos por temores de coisas humanas. Muda o governo, nós achamos que o mundo vai acabar. Muda quem lidera a nação, nós achamos que o mundo está acabando. Vamos colocando a nossa expectativa, a nossa esperança em falsos messias, em falsos redentores, em pessoas que não podem trazer esperança e nunca trarão esperança a nós. Reis pagãos como César Augusto era. Veja bem, meus irmãos, todos os governos humanos, por mais poderosos que pareçam ser, estão debaixo da soberania de Deus. Todos eles. Não há nenhum governo humano, por mais poderoso que pareça ser, que não está debaixo da soberania do Senhor. Seja César, seja Ciro, seja Senaqueribe, seja qual for o governo humano, todos eles estão debaixo do governo de Deus. Sabe o que eles fazem? Eles fazem somente o que Deus permite. Eles fazem somente aquilo que Deus quer usar para o cumprimento da sua vontade. Sabe o que John Stott ele fala sobre esse texto? Sobre esses versículos em específico? Ele diz o seguinte: o decreto de César Augusto parecia governar o mundo, mas na realidade servia aos propósitos de Deus. O nascimento de Cristo mostra que Deus reina, mesmo quando os imperadores pensam que governam. Jesus reina, mesmo quando os imperadores humanos, os reis humanos, os governos humanos pensam que têm poder sobre tudo e sobre todos. Esse texto deixa claro que os governos humanos, eles baixam seus decretos, eles procuram fazer as suas vontades, mas Deus está acima de todo o governo humano. Deus é soberano sobre todos eles. Veja bem, meus irmãos, você tem descansado na soberania de Deus? Você consegue descansar sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas? Ou por vezes você acha que as coisas fogem do controle de Deus? Saber que Deus é soberano é algo que traz paz para você, é algo que traz descanso para a sua vida. Ele era soberano sobre César Augusto, ele era soberano sobre Quirino, ele é soberano sobre todos os governos da terra. Isso deveria nos fazer ter paz, irmãos. Isso deveria nos fazer descansar em Deus. Ou você acha que tem coisas que acontecem nesse mundo que elas estão à parte de Deus? Que Deus ele é soberano somente sobre algumas coisas, não sobre todas elas. Saber que Deus é soberano faz com que você descanse na sua soberania, ou você acha que as coisas fogem do controle dele de vez em quando? Veja bem, você crê de fato e não apenas de boca que Deus é soberano? Porque está cheio de gente que crê que Deus é soberano, mas é apenas de boca.
Foi a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Deus é soberano sobre tudo. Mas às vezes é só da boca para fora. Não se descansa na soberania de Deus. Não se confia no governo providencial de Deus. Não se descansa sabendo que o Senhor está sobre tudo e sobre todos. Que não há um milímetro dessa terra que não pertença a Ele. Você crê que o Senhor é soberano de fato ou apenas da boca para fora? Sabe como você pode responder essa pergunta? Essa pergunta ela é fácil de ser respondida. Como você reage quando uma situação inesperada chega em sua vida? Quando algo fora do seu controle acontece. Quando algo que não estava na sua agenda, que você não preparou, que você não organizou. Como você age quando algo inesperado chega na sua vida? Você confia que Deus está no controle, mesmo quando algo inesperado acontece? Ou você tenta procurar um culpado para o problema? Um culpado para a situação? Um culpado para aquilo que você está vivendo? Como você age quando uma situação inesperada chega? Você confia que mesmo que ela seja inesperada, Deus é soberano sobre ela, e que se o Senhor está permitindo que você passe por ela, é porque Ele tem coisas a fazer na sua vida? Ou você procura um culpado? Ou você diz, não, é o diabo. O diabo se levantou. Foi o inimigo. O que está acontecendo na minha vida é obra do diabo. É o agir do inimigo. Eu estou passando o que estou passando porque o diabo se levantou. Mas por que o diabo se levantou? Por que o inimigo se levantou? Porque ele quis. Porque ele disse assim, agora eu vou olhar para aquele filho de Deus e eu vou me levantar contra ele. Ninguém pode me parar. Será, irmãos? Será que Deus ele tem controle sobre algumas coisas, mas sobre o levantar do diabo, Ele não tem controle? Será que Deus é soberano sobre algumas situações, mas sobre outras Ele não é? Será que a soberania de Deus é compartilhada com o diabo? Ou será que o diabo está debaixo do controle soberano e providencial de Deus? O Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. O diabo está debaixo do seu governo. Como diz Martinho Lutero, o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus deixa. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, justo, se desvia do mal. Pois é, né? O Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tocar na vida dele. Deixa eu ferir ele com enfermidades. Vamos ver se ele continua te adorando. Vai lá. Pode tocar. Mas tem um limite. Não tire a vida dele. Ou seja, o diabo se levanta. Ele fere Jó, sua família, seus filhos, os seus bens. Mas ele tem um limite. Ele vai até onde o Senhor permite. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Até sobre as situações inesperadas que chegam na sua vida. Até sobre os problemas que você enfrenta. Nada disso está fora do controle providencial do nosso Deus. Ele estava no controle do decreto de César Augusto. Ele usou aquilo para preparar o pano de fundo da vinda do seu Filho eterno. A segunda verdade que esse texto, irmãos, ele nos mostra é que Deus cumpre a sua promessa em silêncio. Deus cumpre a sua promessa em silêncio. Dos versos 4 a 6, o texto vai dizer assim. Dos versos 4 a 6. O texto nos diz: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. A segunda verdade que esse texto vai deixar claro para nós é que Deus ele cumpre a sua promessa em silêncio. Nós não vamos ver espetáculo no capítulo 2. Não tem nada pomposo aqui. Não tem show. Não tem pirotecnia. Não tem nada de extraordinário. Há muita simplicidade. Há muitas coisas comuns. O
texto diz que José e Maria saem da Galileia em direção à cidade de Belém. Ou seja, eles estão em obediência ao decreto de César Augusto. Eles estão obedecendo a um decreto civil, só que eles não imaginam que Deus está trabalhando para cumprir a sua profecia. Eles estão apenas obedecendo ao decreto de um imperador, sem imaginar que Deus está trabalhando para trazer Cristo à vida. Eles saem de Nazaré da Galileia em direção a Belém. Irmãos, aquela era uma jornada pesada. Nós precisamos olhar para o texto e tentar, de alguma maneira, entrar para dentro do texto, para a realidade do texto, para a cultura do texto. Hoje você pega um carro, em 5 minutos você está no hospital. Hoje você pega um carro e em 20 minutos você faz, sei lá, 40 quilômetros. É rápido, é tudo muito moderno. E muitas vezes nós estamos lendo as escrituras, não na perspectiva cultural da época, mas com a nossa perspectiva de hoje, sem entrar para dentro do texto. José pega a sua mulher, que está perto de dar à luz. Ela está dentro do 9º mês, para sair de Nazaré e ir até Belém. Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha trem, não tinha bicicleta. Talvez tinha um burrinho, um jumento. Mas não tinha meio de locomoção rápido e confortável. Era uma jornada pesada para uma mulher grávida. Era dificultoso para uma mulher grávida, de 9 meses aproximadamente, sair de Nazaré para ir até Belém. Ela estava próxima de dar à luz. Quando uma mulher está próxima de dar à luz, o que ela quer? Ela só quer ficar em casa, sentada, descansando. Ela está agoniada. Quanto mais se aproxima o dia da vinda do filho, mais agoniada fica, mais cansada ela fica, mais indisposta ela fica. Maria estava nesse estágio, próxima de dar à luz. Maria, juntamente do seu futuro esposo ali, José, porque eles eram casados, mas não tinham consumado ainda o casamento. Eles precisam sair de Nazaré e ir até Belém. Aproximadamente 120 quilômetros. A pé ou no lombo de um jumento. 120 quilômetros eles precisavam percorrer. Só que tem mais. Eles precisavam enfrentar o calor do dia. É quente lá. Palestina, Israel, é um lugar quente, é um lugar desértico. É um lugar de calor. Eles precisavam andar 120 quilômetros, enfrentar o calor do dia, enfrentar a poeira da estrada, porque não tinha asfalto. Era areia. Era poeira. 120 quilômetros, calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água, irregularidade na alimentação, dormindo mal, porque você não fazia 120 quilômetros num dia. Então você dormia mal. É dentro desse estágio que Maria e José estão. É dentro desse tipo de ambiente. Uma mulher grávida de 9 meses, andando 120 quilômetros, debaixo de calor, enfrentando dificuldade, muitas vezes com sede, comendo mal, dormindo mal. Mas ela está lá. E aqui é importante falar de Maria. Porque os católicos falam muito da Maria. E os crentes eles têm o costume de falar muito mal da Maria. E a gente precisa entender que Maria ela tem o seu lugar na história da redenção. Ela é uma mulher importante. Poderíamos dizer que ela é a mulher mais importante do mundo. Ninguém nunca carregou no ventre o que Maria carregou. Maria, irmãos, ela é uma mulher contracultural. Maria é contracultural. A Bíblia é contracultural. Maria hoje não daria certo. As irmãs iam olhar para Maria e dizer: ô Maria, tá maluca, Maria? Tu é louca? Você está grávida de 9 meses, tu vai sair daqui para lá, passar dificuldade, sofrer, Maria. Maria seria uma mulher contracultural hoje. Eu explico para você por quê. Em primeiro lugar, ela seria contracultural porque quando o decreto é baixado, o marido diz: nós vamos sair de Nazaré e nós vamos para Galileia. Leia o texto. Veja se Maria questiona. Veja se Maria diz assim: não, mas eu acho que não temos que ir. Veja. Olhe para a atitude dela, veja se ela está reclamando. O marido dela disse: nós vamos sair de Nazaré e nós vamos ir para Belém. O que ela diz? Amém. Ela vai.
Ela não diz, não, mas por que nós temos que ir agora? Não dá para esperar mais um mês até eu ganhar o nenê? Mas por que nós precisamos ir para lá? Você não pode ir sozinho para lá e me deixar aqui? Nós olhamos para Maria e ela seria contracultural hoje. Sabe por quê? Porque ela estava disposta a se submeter silenciosamente ao marido dela. Ela está disposta a se submeter. Quer dizer, amém. Se o marido está dizendo para ir, eu sou uma mulher submissa, eu obedeço ao meu marido. Ela vai silenciosamente. Ela se submete silenciosamente, ela seria cultural exatamente por isso. Ao passo que ela se submete silenciosamente ao seu marido, as mulheres hoje, irmãos, em sua grande maioria, elas têm dificuldade de obedecer à ordem. Veja bem, vou falar bem explícito, ordem bíblica de submissão. Maria não tem essa dificuldade. Nós vamos para Belém. Amém. Pronto. Maria não tinha essa dificuldade. As mulheres hoje elas têm dificuldade com o mandamento da submissão. Não, mas por quê? Não, mas é que não é assim. Não, mas é que não é desse jeito. Contracultural. Maria era uma mulher contracultural. Ela submetia silenciosamente ao seu marido. Mas ela é contracultural por mais uma questão. Ela está grávida. Maria está grávida, irmão. Não tem uma reclamação. 9 meses. Ela não está reclamando de dor nas costas. Ela não está dizendo que está muito quente. Ela não está achando um monte de desculpa. Não. Deus não fala nada disso. Isso não acontece, pastor? Claro que acontece. Eu estou falando que Maria não reclama dessas coisas. Ela está grávida. Não há uma reclamação dela registrada em momento algum. Em momento algum. Em nenhum momento. 120 quilômetros caminhando, a pezito. Em cima de um lombo, de um jumento provavelmente. Imagina que desconfortável para uma mulher de 9 meses, irmão. Em cima de um lombo, de um jumento, de um cavalo, de um burro, sei lá o que era. Com um barrigão grande. Imagina o quão desconfortável era para ela. Mas não há nenhum relato de reclamação de Maria. Mesmo ela tendo que caminhar 120 quilômetros no 9º mês. Veja bem, se Maria pensasse como boa parte das mulheres pensam hoje, que filho é um problema. Você parou para pensar que se Maria fosse as feministas do século 21, Jesus não vinha? Jesus não vinha. Se o anjo dizer para ela, você vai dar à luz a um filho e ele se chamará Emanuel, ele vai ser o salvador do mundo. Ela disse, não, filho é um problema. Deus me abençoe, não quero. Não tem isso. Ela é contracultural. Ela está com um filho de 9 meses, caminhando 120 quilômetros. E ela não pensa como boa parte das mulheres pensam hoje, que o filho é um problema. Ela não fica pensando que ter filho é um problema, que ter filho é uma dificuldade. Porque Maria entendia que filho era bênção. Ela entendia isso. Que ter filho era uma bênção. E ela estava alegre de ter um filho. Quando ela recebeu a notícia que teria um filho, que o anjo diz, você vai ter um filho. Ela não diz, Deus me livre. Deus me livre de ter filho. Deus me livre. Para mim, não. Pode pular de mim essa bênção. Essa bênção eu não quero. Já notou que as pessoas querem todas as bênçãos? Elas querem bênção material, elas querem bênção física. E aí quando a Bíblia diz que filho é bênção, ela diz, não, essa bênção eu não quero. Bênção seletiva. Quando Maria recebe a notícia, ela não diz, Deus me livre. Sabe o que ela diz? Ela diz lá em Lucas 1:38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Você vai ter um filho. Amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Se o Senhor quiser me dar filhos, eu quero ter filhos. Eis a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Ela era contracultural. A Bíblia é contracultural. A Bíblia é totalmente contracultural, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia ela é totalmente contra a maioria daquilo que é vivido hoje, crido hoje. Maria seria uma mulher contracultural. Ela não reclama, ela tem filhos, ela é submissa. Na perspectiva humana, José estava poupando Maria das calúnias, porque se ela fica lá em Nazaré, ela seria caluniada, porque estava grávida. Ela teria que ficar ouvindo, sabe, as más línguas de Nazaré caluniando ela.
Então José humanamente diz, vou tirar ela daqui para ela não sofrer, vou levar ela comigo. Vou evitar ela desse tipo de constrangimento. José, na sua perspectiva humana, estava poupando Maria das calúnias e das más línguas de Nazaré, levando ela junto, grávida, mas sem entender ainda que Deus estava ali consumando o seu propósito. Na perspectiva divina, uma profecia estava prestes a se cumprir. Eles saem de Nazaré e eles vão para Belém. O que é Belém? Belém é a casa do pão. Esse é o significado da palavra Belém. Casa do pão. Eles estão saindo de Nazaré da Galileia e indo para Belém, a casa do pão. Sabe o que vai acontecer em Belém, a casa do pão? Nascerá o pão da vida. Em Belém, a casa do pão, o pão da vida estava prestes a vir à existência de maneira humana. O Messias, meus irmãos, ele nasceu num lugar determinado pelas Escrituras. Ele nasce em Belém, deixando claro que a encarnação do Verbo de Deus não era um improviso. A vinda de Jesus não é um improviso. Nada acontece por improviso. Havia uma profecia. Todas as profecias a respeito da vinda de Cristo se cumprem, inclusive o lugar do seu nascimento. O Verbo veio não como um improviso, mas como a execução do fiel decreto divino. Aquele deslocamento de Nazaré para Belém não era um deslocamento aleatório. Ele estava apenas acontecendo no tempo perfeito de Deus. Olha que incrível isso. Eles saem de Nazaré da Galileia e eles vão para Belém. Aí olha o que diz o verso 6. E aconteceu que estando eles ali, ou seja, chegaram em Belém. E aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Eles saem de Nazaré, eles vão até Belém, 120 quilômetros. Quando eles chegam em Belém, a Maria sente a dor do parto. Exatamente no mesmo momento. No tempo que eles chegam a Belém, é o tempo que Maria começa a sentir as dores de parto. Aquele não era um deslocamento aleatório. Ele estava acontecendo no tempo perfeito de Deus. Ao chegarem em Belém, o tempo biológico, a hora do nascimento, se alinhou com o tempo histórico e profético da vinda do Messias. Quando eles chegam em Belém, o tempo biológico, o natural de nascimento, se alinha com o tempo histórico e profético do cumprimento da profecia da vinda do Messias. O tempo biológico e o tempo histórico e profético se alinham. Gálatas capítulo 4, os versos 4 e 5 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo biológico com o tempo histórico e profético, na cidade na qual a profecia havia sido liberada, então ali Maria, ela sente as dores de parto, e o Filho eterno de Deus está prestes a vir. Veja bem, meus irmãos, Jesus não vem nem antes, Ele não vem nem depois, Ele vem exatamente no tempo pré-estabelecido por Deus. Ele vem no momento em que Deus pré-estabeleceu. João Calvino, falando sobre isso, ele diz: Cristo nasceu quando os dias se cumpriram, pois nada acontece antes ou depois do tempo que Deus estabeleceu. Nada acontece nem antes, nem depois. Sempre que acontece, acontece no tempo que Deus estabeleceu. Não há nenhum milagre na narrativa de Lucas. Não tem milagre aqui no capítulo 2. Não há nenhuma palavra divina direta. Não tem anjo falando. Não tem nenhuma manifestação miraculosa. Deus está em silêncio. Deus não fala, não há manifestações poderosas. Deus está em silêncio. José e Maria estão em obediência. A história está sendo escrita e a promessa está se cumprindo. O Messias, o Filho de Deus, está vindo. A ida a Belém era o cumprimento silencioso de uma antiga promessa. A promessa está se cumprindo. O Filho de Deus, ele vem em silêncio.
em simplicidade. Nós temos o hábito de associar Deus a coisas extraordinárias, sobrenaturais e miraculosas. Nós sempre queremos algo visível, algo palpável, algo extraordinário, algo sensitivo. Quando nós olhamos para a vinda do Filho de Deus, não há nada disso. A simplicidade. Coisas ordinárias e comuns estão acontecendo. Você costuma, meu irmão, associar a ação de Deus sempre a coisas extraordinárias e visíveis? Você tem esse hábito? Você mede o culto pelo que você sentiu, pelo que você viu, por aquilo que supostamente foi uma manifestação divina? Você tem esse hábito? Não, hoje o culto estava uma bênção. Hoje o culto estava poderoso. Deus fez coisas poderosas. A tampa da panela voou. O fundo da panela caiu. Ninguém parou em pé. Era poder, era glória, era unção. Que culto abençoado. Você tem esse costume? De medir Deus por sensações extraordinárias, por coisas extraordinárias e visíveis? Como o Filho veio? Simples. Não há nada extraordinário. Não há nada poderoso. Há um homem e uma mulher em obediência. Uma mulher de 9 meses que vai ganhar um filho dentro de um estábulo. Vai botar ele dentro de uma manjedoura simples. Que vai enrolar ele em pano simples. Não há nada de sobrenatural aqui. Você costuma associar a ação de Deus sempre que coisas extraordinárias coisas extraordinárias e visíveis acontecem? Saber, irmãos, que Deus faz as coisas no seu devido tempo e conforme a sua vontade, isso traz tranquilidade para você ou ansiedade? Porque o verso 6 vai dizer: e aconteceu que estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Ou seja, Jesus veio no tempo de Deus. Quando você ouve que Deus ele faz as coisas no seu devido tempo, conforme a sua própria agenda, você fica tranquilo com isso? Não, estou tranquilo. As coisas vão acontecer quando for o tempo de Deus para acontecer. Vou esperar no tempo de Deus, vou descansar na vontade de Deus. Deus ele vai fazer as coisas da sua maneira. Você consegue descansar? Você consegue confiar? Você consegue esperar sem ficar ansioso, ou você fica, não, mas Deus não está fazendo. Mas olha só, eu estou orando há tanto tempo e Deus não faz nada. Mas olha só, eu estou buscando há tanto tempo e nada acontece. Eu estou me dedicando há tanto tempo e as coisas parecem que não mudam. Você consegue descansar, sabendo que Deus ele fará as coisas no seu devido tempo. E quando eu falo no seu devido tempo, é no tempo de Deus e não no seu tempo. Deus ele vai fazer as coisas conforme a sua própria agenda, não conforme a sua. Você consegue ficar tranquilo com isso? Ou você é alguém ansioso? Alguém desesperado? Alguém que está ali dizendo, está demorando demais. As coisas não estão andando. Você crê, irmão, que há áreas da sua vida em que Deus está trabalhando de maneira silenciosa, sem que os resultados fiquem evidentes? Você crê nisso? Que Deus ele pode estar trabalhando na sua vida de maneira silenciosa, sem que você mesmo perceba, sem que você veja isso perceptível para você, sem que isso se torne evidente. Você crê nisso? Que mesmo quando você não sente, que mesmo quando você não vê, que mesmo quando nada parece estar acontecendo, ainda assim Deus está trabalhando na sua vida? De maneira silenciosa, no oculto. Foi assim que o Filho de Deus veio. Ninguém percebeu. Ninguém viu nada. Ninguém sentiu nada. Era apenas a obediência a um decreto humano. E pela obediência a um decreto humano, Deus está ali silenciosamente trabalhando para trazer o seu Filho à vida. A terceira verdade que esse texto ele nos mostra, irmãos, é que o Salvador, meus irmãos, ele entra no mundo pelo caminho da humildade. Sabe como Jesus entrou no mundo? Pelo caminho da humildade. Olha o que diz o verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Estamos falando aqui do Filho de Deus.
Estamos falando aqui sobre aquele que reinará sobre todos. Estamos falando sobre aquele que todo joelho um dia vai se dobrar, que toda língua um dia vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe como Ele vem? Ele vem enfaixado em panos, numa manjedoura, porque não tinha nem lugar onde Ele pudesse nascer. Ele vem em simplicidade, em humildade. O nosso Salvador, Ele entrou no mundo pelo caminho da humildade. Ao cumprirem-se os dias de Maria, de ter a criança, Jesus nasceu. O Salvador do mundo veio à vida. Ele veio como um bebê. Maria, ela dá à luz ao seu primogênito, que ao contrário do que a Igreja Católica ensina, a Igreja Católica ensina que Jesus é o primogênito, ou seja, que Ele foi o primeiro e o único filho de Maria. Maria dá à luz ao seu primogênito, e ao contrário do que a Igreja Católica ensina, Jesus não foi o único filho de Maria. A própria Escritura deixa claro isso, que Jesus teve irmãos e irmãs, e fala o nome dos seus irmãos e irmãs. Maria se casou, consumou seu casamento com José. Era natural que Maria tivesse filhos, porque esse é o ciclo normal da vida. A pessoa casa, ela vai ter relações com seu marido, com a sua esposa, e vai gerar filhos. Não existia aqui métodos para que filhos não viessem. Isso é algo recente. Então é natural que Maria teve filhos. É natural que Jesus ele teve irmãos e irmãs, e a própria Escritura afirma isso. Jesus nasce, e a Bíblia diz que Ele nasce como um menino. Ele nasce como um bebê. Ele não nasceu como um espírito. Ele não nasceu como um vulto. Ele não nasceu, irmãos, como uma alma que fica vagando. Não! Jesus nasce plenamente humano. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele nasce como um bebê. Ele nasce como todos nós nascemos. Ele nasce como um bebê, irmãos, e é enfaixado em panos. O Verbo não apenas nasceu como homem. Ele nasceu como todos nós. Ele nasceu como um bebê, irmãos, sujeito às mesmas necessidades que as nossas. Ele precisou ser envolto em panos. Ele precisou ser cuidado pela sua mãe. Ele precisava ser alimentado, amamentado. Ele nasceu como todos nós, com as mesmas necessidades que as nossas, para que ele fosse verdadeiramente um de nós. O menino nasce, e o texto diz: então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino. Ele nasce e é enfaixado em panos. O Filho eterno aceitou a dependência. Ele aceitou as limitações e as fragilidades de qualquer bebê humano. Você imagina isso? É a primeira e a única vez no mundo, na história de toda a criação, em que aquele que nasce é maior do que aquele que o gerou. Jesus é aquele que gerou Maria. Maria é criada pelo Cristo, que agora desce e encarna no ventre dela. Tudo foi feito por meio dele. Nada do que existe existiria sem ele, inclusive Maria. Só que esse que é Deus sobre todas as coisas, ele se esvazia da sua glória. Ele desce e entra no ventre de uma mulher. Ele se sujeita às mesmas necessidades de um bebê. Ele aceita a dependência. Ele aceita as limitações. Ele aceita as fragilidades de qualquer bebê humano. John Charles Riley, ele diz: o Salvador nasceu como criança, para que fosse claro que ele compartilha plenamente da nossa natureza. Ele nasceu como um bebê, para deixar claro que ele é plenamente humano, assim como nós, com uma diferença: ele é plenamente humano, gerado pelo poder do Espírito Santo, não afetado pelo pecado, o pecado inicial, original. Ou seja, ele nasce em um ventre de uma mulher humana, mas o pecado original não alcança ele. Ele é gerado pelo poder do Espírito. Ele é plenamente humano e plenamente
Deus, de forma que essas duas naturezas não podemos explicar como elas se fundem. Ele veio como um bebê para que fosse claro que compartilha da mesma natureza que nós. Jesus não aparece do nada, ele nasce como um bebê. Ele não apareceu de repente na história, ele nasceu como um bebê frágil, como todos nós nascemos. Um bebê que precisava ser cuidado por sua mãe, como todo bebê precisa. Ele nasce plenamente humano, não em um berço de ouro, não em um palácio. Ele nasce numa manjedoura. O rei do mundo nasce em uma manjedoura. O salvador de pecadores, ele nasce em uma manjedoura. Ele não nasce debaixo de pompa, não nasce em um grande palácio, ele não nasce em um berço de ouro, ele nasce em uma manjedoura. É muito provável que José e Maria encontraram ali uma gruta onde pastores eles guardavam seus rebanhos. Naquela gruta onde pastores guardavam seus rebanhos, tinha uma manjedoura. O que era a manjedoura? Era o coxo. Era o lugar onde os animais comiam. É ali que Jesus nasce. É ali que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasce. É ali que o Salvador de toda a terra nasce. Em um coxo. Em uma bandeja onde animais comem. Não em um berço de ouro, mas em uma manjedoura. O lugar onde os animais comiam. É ali que nasceu o Salvador de toda a terra. Ele nasce ali, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Olha isso. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não tinha lugar para ele. O Senhor de toda a terra não tinha lugar aonde nascer. Ele não tinha lugar aonde nascer. Quando ele é adulto, ele diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Ele nasceu em humildade, viveu em humildade, ele morreu em humildade, ele entrou nesse mundo em humildade. O nosso Salvador, meus irmãos, ele nasceu ali porque não havia lugar na hospedaria. Jesus entrou no mundo sem espaço, sem honra, sem reconhecimento. Sabe como Jesus começa a sua obra? Sendo excluído. Ele é excluído. Não havia lugar para nascer, não havia um bom lugar para ser deitado, não havia roupas para ele vestir, ele foi enfaixado em panos. O Salvador do mundo entrou e começou a sua obra sendo excluído. Ele não nasceu em um palácio, ele nasceu em uma estrebaria. Eu não estou falando aqui de qualquer pessoa, eu estou falando de Jesus, estou falando daquele que salvou-nos dos nossos pecados. De Jesus, irmãos. Ele não nasceu em um palácio, mas em uma estrebaria. Por ser o Cordeiro de Deus, a manjedoura era o lugar apropriado dele. Ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele nasce em uma estrebaria. Ele é colocado em uma manjedoura. C.S. Lewis, ele falando sobre isso e sobre a história do Natal, ele diz que a história do Natal é a história do Criador entrando na criação da forma mais inesperada possível. Isso é o Natal. É o Salvador do mundo. O Salvador do mundo entrando na história da forma mais inesperada. Ele não veio nas nuvens. Ele não veio voando. Ele não veio com uma espada. Ele não veio com anjos. Ele veio como um bebê. Ele veio como ninguém esperava que ele viesse, da maneira mais inesperada. A história do Natal é a história do Criador entrando na criação da forma mais inesperada possível. Jesus nasceu em pobreza, para que ninguém jamais pudesse dizer que ele não entende o sofrimento humano. Veja bem, Jesus ele nasce em pobreza, e ele está nos ensinando muita coisa, ele entende o nosso sofrimento. Jesus conhece o nosso sofrimento, ele entende o nosso sofrimento, ele sofreu como nós. Hebreus vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu, ou seja, ele sofreu. Jesus sabe o que é sofrimento de fato, porque veio em pobreza, irmãos,
Ele sabe e entende o sofrimento humano. Ele entende o seu sofrimento quando você sofre. Ele entende o meu sofrimento quando sofro. Ele entende o nosso sofrimento. Porque Jesus se fez pobre e nasceu em uma manjedoura. O Natal é um golpe duro no orgulho dos poderosos deste mundo. É um golpe duro. O rei soberano sobre tudo e sobre todos nasce numa manjedoura. Ele não nasce em pompa, ele não nasce, em evidência. Ele nasce em simplicidade. Ele nasce em humildade. Desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus experimentou solidão, obscuridade e rejeição. Jesus viveu essa vida. Ele nasceu sendo rejeitado. Ele nasceu debaixo de sofrimento. Viveu debaixo de sofrimento. Ele é crucificado debaixo de sofrimento. Essa foi a vida de Cristo, irmãos. Solidão, obscuridade e rejeição. A rejeição que começa no nascimento em uma manjedoura, ela culmina, meu irmão e minha irmã, na cruz. Ali a rejeição, ela tem o seu ponto alto. A rejeição que culminou na cruz iniciou-se em seu nascimento, quando ele foi colocado em uma manjedoura. A manjedoura é o primeiro passo do caminho da humilhação que culminaria na cruz. Era o primeiro passo do sofrimento, da perseguição, da vergonha que ele sofreria. Era apenas o primeiro passo da humilhação que estava sendo dado na manjedoura. O Filho Eterno se esvaziou de si mesmo. Ele desceu, meus irmãos, até nós. Ele nasceu entre os animais. Ele nasceu entre os animais. Ele morreu entre os malfeitores. Olha que linda essa história. Aquele que é soberano sobre todas as coisas se esvazia da sua glória. Ele nasce entre os animais. Ele morre entre os bandidos. Não há glória aqui. Não há evidências de pompa aqui. Não há status aqui. Não há nada que chame a atenção aqui. Mas esse aqui é o nosso Salvador. Esse aqui é aquele que nasceu entre os animais, morreu entre os malfeitores. É aquele que assumiu o lugar mais baixo. O caminho da redenção, meus irmãos, ele tem início em uma manjedoura. E ele tem o seu ápice na cruz. O Natal, ele nos mostra o Filho Eterno de Deus vindo até nós. Ele nos mostra Jesus vindo até nós, pela soberania divina, de maneira silenciosa e em plena humildade. Jesus é um Salvador que vem em humildade e que vive a sua vida em humildade. Você é um seguidor de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. O Jesus que veio em humildade, ele diz em Mateus 11, 28, que nós precisamos aprender dele que é manso e humilde. Nós somos seguidores de Jesus. Mas que seguidor de Jesus você tem sido, meu irmão? Que seguidora de Jesus você tem sido, minha irmã? Humilde ou orgulhoso? Você tem sido um crente humilde? Uma crente humilde? Ou você é um irmão orgulhoso? Uma irmã orgulhosa? De que maneira você tem vivido como seguidor de Cristo? Ele veio em humildade, viveu em humildade, morreu em humildade e diz: aprendam de mim que eu sou humilde. Como seguidor de Jesus, você tem sido um seguidor humilde ou orgulhoso? Como você tem lidado com os seus relacionamentos pessoais? Como você lida com os relacionamentos pessoais? Com humildade ou com orgulho? Quando confrontado, quando corrigido, quando você tem a sua atenção chamada, você reage com humildade ou o orgulho pulsa mais forte dentro do seu coração? Quando você, mulher, é corrigida, exortada, tem a sua atenção chamada, qual a sua resposta a isto? Humildade ou orgulho?
Você recebe a repreensão com humildade? Ou você recebe a correção com orgulho? Como você lida com seus relacionamentos pessoais, com humildade ou com orgulho? Como você tem lidado? Como você tem lidado com a rejeição? Jesus foi rejeitado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você imagina você nascer, se esvaziar da sua glória, vir ao mundo para salvar um bando de pecador que merecia somente a condenação, e você ser rejeitado por aqueles pelo qual você veio salvar. Essa foi a vida de Jesus. Rejeição o tempo inteiro. Ele nasce sendo rejeitado. É rejeitado quando cresce pelos religiosos. Ele é rejeitado e abandonado na cruz. Ele vive rejeição o tempo inteiro. Mas ele sabia lidar com isso. Como você lida com a rejeição? Quando alguém rejeita você, quando você é excluído, você consegue lidar com isso? Ou você fica triste, chora, meu Deus, eu fui rejeitado, as pessoas estão me rejeitando, agora eu virei crente, ninguém mais quer ter relacionamento comigo, perdi meus amigos, meus familiares. Você se preocupa com a rejeição? Isso é algo que mexe em como você vive a sua vida? Jesus não tinha problema com isso. Por que nós temos problema em ser rejeitados? Nós olhamos para o nosso Salvador e o nosso Salvador foi rejeitado. E nós queremos ser aceitos por tudo e por todos. E muitas vezes, para ser aceito por tudo e por todos, nós corrompemos e acabamos com o Evangelho. Diluímos a mensagem. Baixamos o padrão moral de Deus. Vivemos de maneira que Deus não quer que vivamos, para que sejamos aceitos. O cristianismo não é essa religião. Não é uma religião que aceita tudo e todos. Nós somos rejeitados. Os cristãos da Bíblia eram rejeitados. Os verdadeiros cristãos sempre serão rejeitados. O Cristo que fundou o cristianismo, ele foi rejeitado. Por que você quer ser aceito? Porque você se preocupa em ser aceito por tudo e por todos? Como você tem lidado com a rejeição? O que você pode fazer a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, de maneira prática, para buscar ser uma pessoa mais humilde? O que você pode fazer? Porque você é orgulhoso, irmão. Você é. Você também é, irmã. Eu também sou. Todos nós somos orgulhosos. Não há uma viva alma dentro do prédio dessa igreja aqui que não possui orgulho no seu coração. Alguns admitem, outros negam, mas a realidade é que todos nós, em alguma medida, somos orgulhosos. Em alguma medida, nós somos tomados de orgulho. Talvez você ache que é o alecrim dourado, diferente de todo mundo. Não é. Você é um homem muito orgulhoso. Você é uma mulher muito orgulhosa. A questão não é se somos orgulhosos ou não. É o que nós podemos fazer a partir de hoje, de maneira prática, para nos tornarmos mais humildes, para sermos mais humildes. A questão não é se você tem orgulho no seu coração, porque você tem, eu tenho certeza disso. Eu tenho, e eu tenho certeza disso. A questão é, como podemos nos tornar mais humildes? O que podemos fazer de maneira prática para sermos mais humildes? A partir de hoje, nosso Senhor é um Senhor humilde. Ele veio em humildade. Ele nasceu em uma gruta, foi colocado em uma manjedoura. Ele foi enrolado em panos. Não tinha lugar para ele. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele foi crucificado. Ele foi colocado num túmulo que não era dele. Era emprestado. Ele viveu em humildade a sua vida inteira. Veio em humildade, morreu em humildade. O que nós podemos fazer de maneira prática para sermos pessoas mais humildes a partir de hoje? Quero encerrar aqui, irmãos, com 4 lições práticas que esse sermão ele nos ensina. 4 lições práticas que o sermão dessa noite nos ensina. A primeira delas, primeira lição que é clara para todos nós: não espere que o cristianismo seja uma religião de conforto. Não espere. Veja bem, se você está na igreja buscando um lugar confortável para você
você está no lugar errado. O cristianismo não é uma religião de conforto. A igreja não é um lugar confortável. Não é. Se você está buscando isso, não espere que o cristianismo seja uma religião de conforto. O nosso Salvador não veio em conforto. Ele não viveu em conforto. E ele não morreu em conforto. Ele iniciou a sua vida na rejeição da manjedoura. E ele encerrou a sua vida na dor da cruz. O cristianismo não é uma religião confortável. É uma religião de confronto, de perseguição. É uma religião contracultural, de rejeição. Não espere que o cristianismo seja uma religião de conforto. Timothy Keller fala sobre isso. Nós queremos, irmãos, ser aplaudidos em um mundo em que o nosso Senhor foi crucificado. Nós queremos ser aplaudidos, reconhecidos. Nós queremos os louros, a glória, a fama. E nós esquecemos que o nosso Senhor foi crucificado por esse mundo. Esse mundo matou o nosso Senhor. Matou Ele, crucificou Ele naquela cruz. Se eles fizeram isso com Ele, o que nós esperamos? Que esse mundo vai nos amar? Que esse mundo vai ser um lugar confortável para nós? Claro que não. O cristianismo não é uma religião de conforto. A segunda lição que esse sermão nos ensina é que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Sempre. Vou repetir para você. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Ele sempre está. Ele estava no controle em meio ao império opressor de César Augusto. Ele estava no controle. Ele estava no controle em meio às viagens difíceis de Maria grávida. Ele estava no controle em meio à falta de acolhimento de Jesus, não tendo aonde ser recebido. Deus usou o decreto de um imperador pagão para cumprir a sua profecia. Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, meu irmão e minha irmã, descanse na soberania providencial de Deus. Descanse. A soberania, irmãos, é o travesseiro onde o crente recosta a sua cabeça. É ali que nós descansamos. Nós temos uma certeza de que tudo aquilo que acontece, independente do que seja nas nossas vidas, está no controle soberano de Deus. Descanse na providência do nosso Deus, na soberania providencial de Deus, nos momentos de caos político, nos momentos de incerteza financeira, nos momentos de problemas pessoais. Confie que o Senhor está no controle dos eventos. Até mesmo os momentos mais dolorosos e inesperados, eles estão debaixo do controle providencial de Deus. Deus está usando essas coisas para cumprir os seus propósitos. Não se esqueça de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas. Coisas boas e coisas ruins. Coisas esperadas e coisas inesperadas. Tudo está contribuindo para que Deus ele cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para nós? É nos tornar mais parecidos com o seu Filho. É isso que Ele quer. E Ele vai usar as circunstâncias adversas para nos santificar. Ele vai usar as circunstâncias adversas para nos tornar mais humildes. Ele vai usar as circunstâncias adversas para forjar o nosso caráter e nos tornar mais parecidos com Cristo. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Deus está trabalhando até em meio às coisas difíceis para nos tornar mais parecidos com o seu Filho. A terceira lição que esse sermão nos ensina é que nós devemos buscar viver as nossas vidas em humildade. Busque viver a sua vida em humildade. O Filho de Deus aceitou se esvaziar de si mesmo. Ele aceitou nascer em uma manjedoura, no lugar mais baixo da criação. Ele aceitou tudo isso para nos resgatar. Combata o orgulho, irmão. Combata o orgulho diariamente. Combata. Não é que eu sou assim, orgulhoso mesmo. É pecado. Você não pode ser assim. Não, mas é que eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Então te arrepende, porque orgulho é pecado. E você precisa lutar contra isso diariamente.
Você e eu precisamos buscar viver uma vida de humildade diariamente. Combata o orgulho. A manjedoura nos ensina uma lição, uma grande lição. Ela nos ensina a não exigir honras. Ela nos ensina a viver uma vida em humildade. Ela nos mostra o Rei soberano sobre todas as coisas, deitado em um coxo de alimentar animais. Busque viver a sua vida em humildade. A quarta e última lição que esse sermão nos ensina é que nós precisamos entender que Deus, Ele age sempre no tempo dele. Sempre. Deus age sempre no seu tempo. O nascimento de Jesus não aconteceu um dia antes. Ele não aconteceu um dia depois. O nascimento de Jesus aconteceu exatamente quando eles chegaram em Belém. Ali se cumpriu a profecia. Ali o recenseamento foi usado. Ali Gálatas 4:4 se cumpre. Na plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No seu exato tempo, Deus age sempre no seu próprio tempo. Então, irmão, lute contra a ansiedade. Lute contra isso. Lute contra a ansiedade da pressa, porque isso é a ansiedade. A ansiedade está preocupado com algo que pode acontecer. É sofrer antes do tempo. Esse é o ansioso. O ansioso é aquele que está sofrendo antes do tempo. Ele está preocupado com a possibilidade de algo que pode acontecer. Isso é ansiedade. É sofrer antes do tempo. É sofrer precocemente. Você precisa lutar contra isso. Lute, irmão, contra a ansiedade da pressa. Não vai acontecer no seu tempo. Não vai. As coisas não vão acontecer nunca no seu tempo. Elas sempre acontecem no tempo de Deus. Então lute contra a ansiedade da pressa. Se você está esperando por uma resposta, por uma cura, por uma mudança, você precisa sempre se lembrar de algo. Deus não está atrasado. Não, eu estou orando tanto tempo pelo meu marido, ele não vem, pastor. Mas fica tranquilo. Se ele não veio ainda é porque Deus não quis. Porque a hora que Deus quiser, Ele traz. Não, mas é que eu estou buscando tanto tempo, tal coisa, e não acontece. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo de Deus para que isso aconteça. No tempo de Deus vai acontecer. Quando chegar a plenitude do tempo, Deus Ele vai fazer com que aconteça. Descanse, Deus não está atrasado. Ele não está atrasado. Deus está fazendo, veja bem, Deus está fazendo hoje exatamente aquilo que Ele deveria fazer hoje. Ele não está adiantado, Ele não está atrasado. O tempo de Deus é perfeito. É perfeito. E não pode ser chavão. Isso. Não pode ser frase que você bota no seu status. Não pode ser frase que você bota nos seus stories. O tempo de Deus é perfeito. Não. Isso é uma realidade que nós cremos. O tempo de Deus é perfeito. Deus faz as coisas sempre no tempo certo. O tempo dele é perfeito e não é a música do sabor de mel. Não é. Quando a sua vitória chegar, você não vai dizer que tem sabor de mel, por favor. E também não diz que quem te viu na prova e não te ajudou, quando a sua vitória chegar, vai se arrepender. Por favor, né? Por favor, sem triunfalismo. O tempo de Deus é perfeito. As coisas vão acontecer exatamente no seu tempo. Descanse. Seja paciente. Confie que no tempo de Deus as coisas acontecerão. Descanse. Deus Ele faz as coisas sempre no seu tempo. Ele trouxe o seu filho no tempo certo. O que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer no tempo certo. Na hora certa. Ele não está atrasado. Ele não está adiantado. Ele está no tempo que deveria estar. Descanse. Descanse. Ele age no seu tempo. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar em pé?